Você já sentiu o peso de um propósito não cumprido? A amargura de uma promessa quebrada? E se eu te dissesse que a chave para sua consagração falha sempre esteve à vista, escondida em um dos livros mais antigos da Bíblia? Milhares, talvez milhões, buscam uma vida de dedicação total a Deus. O voto nazireu, em número 6, é um espelho dessa busca, um caminho para uma santidade radical. Mas por que tantos tropeçam? Porque a força que deveria vir de uma vida consagrada parece, em tantos momentos, nos abandonar. Neste vídeo, vamos desenterrar os segredos esquecidos de número 6. Você vai descobrir não apenas o porquê de suas tentativas de consagração falharem, mas a surpreendente solução que nos foi dada há milênios. Aquele detalhe que virou o jogo. Fique conosco até o final, porque a verdadeira libertação da frustração está prestes a ser revelada. Mas antes de mergulharmos, deixe seu like, inscreva-se no canal Entenda a Palavra e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas profundas reflexões. Bloco 1. A promessa e o compromisso. Imagine um tempo onde a conexão com o de forma tão intensa que certas pessoas se separavam radicalmente para essa experiência. Isso era o voto nazireu, um compromisso voluntário com Deus, descrito em Números, capítulo 6, versículos 1 a 21. Não era um voto feito por todos, mas por aqueles que sentiam um chamado a uma dedicação extraordinária, uma santidade que se manifestava em cada aspecto de seu viver. Eles se tornavam, de fato, separados para o Senhor. E essa separação tinha regras muito específicas. Eram 3 pilares que sustentavam a vida de um nazireu. Primeiro, a abstinência de vinho e de qualquer produto da videira. Isso não era apenas uma proibição de bebida, mas de tudo que viesse da uva. Nenhum fruto, nenhuma passa, nada. Naquela cultura, o vinho era símbolo de alegria e celebração. Abrir mão disso era um sinal de profunda dedicação, uma renúncia aos prazeres comuns para focar em um prazer maior, o da presença de Deus. Era uma forma de dizer: minha alegria não vem daqui, mas de ti. O segundo pilar era a navalha não passaria sobre sua cabeça. Isso significava não cortar o cabelo durante todo o período do voto. Os cabelos longos não eram apenas um adorno, eram um sinal visível da consagração, um testemunho público da aliança que o nazireu havia feito. Em uma sociedade onde o cabelo muitas vezes era cortado por razões estéticas ou práticas, manter os fios intocados era um ato de contracultura, uma bandeira de sua identidade espiritual. Quanto mais tempo de voto, mais visível era seu compromisso. Pense em Sansão, cuja força estava simbolicamente ligada à sua identidade nazireia, refletida em seus cabelos. E o terceiro pilar era a proibição de tocar em qualquer cadáver, seja de pai, mãe, irmão, irmã ou mesmo de um animal. A pureza ritual era fundamental na lei mosaica, e tocar em um morto tornava a pessoa impura, exigindo um processo de purificação. Para o nazireu, essa regra era ainda mais rigorosa. Nem mesmo o luto mais profundo por um familiar próximo poderia quebrar essa barreira. Era um compromisso com a vida, com a pureza, com a não contaminação que vinha da morte, o último inimigo a ser vencido. O propósito de tudo isso era claro: ser santo ao Senhor. Era um período de intensa comunhão, de viver em um nível diferente, acima das preocupações mundanas, focado no transcendente. O nazireu era um modelo, um farol de santidade para a comunidade. E não pense que isso era uma exclusividade dos homens. Mulheres também podiam fazer o voto nazireu, assumindo os mesmos compromissos e as mesmas bênçãos.
A história nos mostra figuras como Sansão, Samuel e João Batista, que, em diferentes níveis e contextos, carregaram algo dessa essência nazireia, seja desde o nascimento ou por um chamado específico. Eles foram exemplos de consagração e propósito, mas um desses detalhes que acabei de mencionar era uma armadilha silenciosa, muitas vezes ignorada, que levava a consagração à beira do colapso. E é aqui que a complexidade de Números 6 se revela. Dilema da pureza, fragilidade e tentação. A vida de um nazireu, com seus pilares de abstinência, cabelo intocado e evitação da impureza, era uma jornada de constante vigilância. Não era um voto fácil. Pelo contrário, era uma demonstração da fragilidade humana diante de um ideal tão elevado. A busca pela pureza, pela santidade, era um desafio diário em um mundo que, mesmo naquela época, estava longe de ser perfeito. Pense comigo. Viver em uma comunidade, participar da vida social e familiar e ainda assim manter-se completamente separado. Como um nazireu conseguia evitar o contato com o vinho quando a videira era tão presente na paisagem e nas festividades? Como manter a calma e a disciplina quando a tentação do prazer, por mais simples que fosse, estava ao redor? E quanto ao cabelo? Em uma era onde a higiene e os cuidados pessoais eram rudimentares, manter os cabelos longos e intocados representava não apenas um sacrifício estético, mas prático. Era um símbolo, sim, mas também um fardo. Mas o desafio mais insidioso, a armadilha mais traiçoeira, residia na proibição de tocar em um cadáver. A morte, inevitável e muitas vezes súbita, não escolhia hora nem lugar. Imagine um nazireu andando por uma rua movimentada e, de repente, alguém cai morto ali ou um acidente acontece. O que ele faria? Ou, o que era ainda mais dilacerante, e se um membro de sua própria família falecesse inesperadamente? Um pai, uma mãe, um filho. A dor do luto era esmagadora, e a proibição de tocar no corpo amado para prestar os últimos respeitos era um sacrifício emocional quase insuportável. Era nesse ponto que a fragilidade do nazireu se tornava dolorosamente evidente. A vida é imprevisível. O infortúnio pode bater à porta a qualquer momento. E se por um acaso inevitável, por um acidente ou até mesmo por uma necessidade humanitária, o nazireu tocasse em um morto, o que aconteceria? Número 6 é brutalmente claro. Se alguém morrer repentinamente junto dele e contaminar o cabelo da sua separação, então rapará a sua cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia a rapará. Número 6/9. A queda do nazireu era imediata e total. O toque na impureza não era uma pequena infração. Era um rompimento completo da consagração. Todos os dias de dedicação que ele havia acumulado, toda a sua santidade visível nos cabelos longos, tudo era anulado. Era como se nada tivesse acontecido. Ele perdia tudo. Essa era a tragédia. Um voto de meses, talvez anos, poderia ser desfeito em um único instante de descuido ou de uma circunstância além de seu controle. O nazireu que falhava não apenas se tornava impuro, mas perdia a contagem de seus dias de consagração. Era um retorno à estaca zero, como se o caminho percorrido não tivesse valor. Pense no desânimo, na frustração de ver todo o esforço ser anulado. Era um ciclo vicioso? Não havia saída para o nazireu que falhava? Essa é a pergunta que ecoa através dos milênios e que tantos de nós se fazem hoje em nossa própria jornada de fé. Ponto cego. O segredo da renovação. A narrativa de número 6, até aqui, pode parecer desanimadora. A consagração, um ideal tão nobre, parece estar sempre à beira do abismo da falha. E para muitos de nós, essa é a exata experiência que temos em nossa própria jornada espiritual. Buscamos nos dedicar a Deus,
Prometemos fidelidade, nos esforçamos para viver uma vida santa, mas tropeçamos, caímos. E a sensação de que perdemos tudo, de que nossa consagração falhou, pode ser avassaladora. Mas e se eu te dissesse que há um detalhe crucial em número 6, um ponto cego que a maioria das pessoas ignora, que transforma completamente essa narrativa de falha em uma história de esperança e renovação? A queda do Nazireu, como vimos, era dramática. O toque em um morto, mesmo que acidental, anulava os dias já vividos em consagração. Mas o texto não para aí. Ele não termina com a condenação do Nazireu que falhou. Pelo contrário, o livro de Números, com sua sabedoria milenar, oferece uma solução, um caminho de retorno. O capítulo 6, versículos 10 a 12, nos dá as instruções precisas. No 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da revelação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e fará expiação por ele, por causa daquilo que o contaminou, e ele santificará a sua cabeça no mesmo dia. E tornará a consagrar os seus dias ao Senhor, e trará um cordeiro de 1 ano como oferta pela culpa. Mas os dias anteriores serão anulados, porque a sua separação foi contaminada. Observe bem a profundidade dessa passagem. O nazireu que se tornava impuro não estava condenado a abandonar seu voto. Ele não estava desqualificado para sempre. Havia um rito de purificação, sim, que envolvia sacrifícios, um pelo pecado, outro como holocausto, e um terceiro como oferta pela culpa. Era um processo sério, que demandava arrependimento e ação. Mas o ponto que quero destacar é o seguinte: e tornará a consagrar os seus dias ao Senhor. Essa é a virada. O plot twist. A verdadeira chave não era a perfeição ininterrupta na manutenção do voto, mas a provisão divina para o reinício. O nazireu que falhava era instruído a se purificar, a fazer os sacrifícios necessários e, então, a recomeçar a contagem dos seus dias de consagração. Os dias anteriores eram anulados, sim, mas o voto em si não era permanentemente quebrado. A porta para a santidade não se fechava. Pense no contraste emocional, do peso esmagador da falha, da sensação de ter estragado tudo, para a leveza da possibilidade de um recomeço. Era um caminho da frustração para a esperança. A lei, que muitas vezes parece rígida e implacável, revelava aqui uma sabedoria e uma misericórdia que iam além da expectativa. Quantos de nós, ao tropeçar em nossa jornada de fé, simplesmente desistimos? Quantos olham para suas falhas e concluem: não sou bom o suficiente, nunca vou conseguir, minha consagração falhou para sempre. Nós nos punimos com a condenação, quando talvez o que Deus esperava de nós era que entendêssemos o poder do recomeço. O texto bíblico não sugere que a falha era esperada ou desejável, mas que a provisão para a falha era intrínseca ao plano. Ele compreendia a condição humana. Ele oferecia uma segunda chance. A solução oculta e o poder do recomeço. Essa é a revelação mais impactante de número 6. A consagração para Deus não é sobre a nossa capacidade impecável de nunca cair, mas sobre a nossa humildade em reconhecer a queda e, mais importante, a nossa disposição em nos reerguer e recomeçar, amparados pela provisão divina. O sacrifício de Números 6, 11, 12, longe de ser apenas uma punição, era o caminho para a restauração, um convite à nova chance. Isso não anula a seriedade do voto, nem diminui a importância de buscar a santidade. Não significa que podemos pecar deliberadamente e esperar que a graça nos cubra. Pelo contrário, a necessidade de um processo de purificação e sacrifícios mostra que a falha tem consequências, que o pecado é grave. Mas, ao mesmo tempo, revela a extraordinária paciência de Deus e a profunda sabedoria divina que entende a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Ele sabe que vamos tropeçar,
e Ele já preparou o caminho de volta. Para nós hoje, qual é a aplicação pessoal dessa verdade? Ela é gigantesca. Viver uma vida consagrada a Deus, separada para Ele, é um anseio profundo no coração de muitos. Mas a realidade da vida é que somos falhos, cometemos erros, desviamos o olhar, cedemos a tentações, quebramos promessas. E nessas horas, a voz da condenação pode ser ensurdecedora, nos levando a crer que nossa consagração falhou irremediavelmente, que perdemos tudo, que não há mais volta. Mas número 6 grita uma verdade diferente. A solução para a sua consagração falha não é a perfeição ininterrupta, mas a humilde aceitação da provisão divina para o recomeço. É o perdão, a graça, a nova chance. É a certeza de que, mesmo quando caímos, Deus nos oferece um caminho para nos reerguermos, nos purificarmos e começarmos de novo, com mais sabedoria e mais dependência dele. Talvez sua consagração falhe, não porque você é fraco, mas porque você não entendeu o poder do recomeço que Deus já te deu. Ele não busca a perfeição mecânica, mas um coração que, mesmo após a queda, busca se voltar para Ele, se arrepende e aceita a sua mão estendida para um novo início. Ele não anula seu propósito por um erro, Ele te convida a reconsagrar seus dias, a cada vez que for necessário. A vida espiritual é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Haverá tropeços, haverá momentos de cansaço, haverá quedas. Mas o que define o verdadeiro consagrado não é a ausência de falhas, mas a resiliência em recomeçar, a fé em uma graça que sempre renova, a esperança em um Deus que não desiste de nós. O voto nazireu, com suas regras detalhadas e suas provisões para a falha, nos ensina sobre a paciência de Deus e a dinâmica da verdadeira santidade. Não é uma santidade que vem da nossa força impecável, mas da nossa capacidade de nos humilharmos, de buscarmos a purificação e de reiniciarmos dia após dia, abraçando o poder do perdão e da graça. Mas e se a sua falha, na verdade, for o primeiro passo para uma consagração ainda mais profunda, forjada na humildade e na graça? Será que o caminho para uma vida plena de propósito está em abraçar não apenas os seus sucessos, mas também os seus recomeços? Pense nisso. Deixe sua reflexão nos comentários. Qual foi a maior lição que você tirou de número 6 hoje? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E para aprofundar ainda mais na jornada da fé, assista a este vídeo aqui sobre os segredos do perdão que transformam vidas. Até a próxima, no Entenda a Palavra. São para a sua consagração falha, não é a perfeição ininterrupta, mas a humilde aceitação da provisão divina para o recomeço. É o perdão, a graça, a nova chance. É a certeza de que mesmo quando caímos, Deus nos oferece um caminho para nos reerguermos, nos purificarmos e começarmos de novo, com mais sabedoria, mais dependência e uma fé inabalável, forjada na consciência da sua inesgotável graça. Você já parou para pensar na ironia divina? Muitas vezes, o que consideramos nosso maior fracasso, nossa queda mais profunda, é precisamente o solo fértil onde Deus planta as sementes de uma fé mais autêntica, uma dependência mais profunda e uma consagração que, ao invés de ser frágil e superficial, se torna robusta e indestrutível, forjada na rocha da sua misericórdia. A verdade chocante de número 6 é que Deus, em sua infinita misericórdia, já antecipa a nossa fragilidade. Ele não apenas permite a falha, mas a integra no seu plano maior de santificação. Sim, você ouviu bem. A sua falha, a sua queda, o seu recomeço forçado não são desvios do plano original de Deus para a sua vida.
Pelo contrário, a verdade que poucos ousam encarar é que, muitas vezes, esses são precisamente os momentos em que o plano divino se aprofunda, se refina e se torna mais resiliente. É